O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagres algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na alegria de nós celebrarmos a memória da Virgem Mártir Santa Águeda, do século III, esta mulher que nos dá um testemunho de fidelidade à profissão de fé em Cristo como Jesus, como Senhor e Salvador. Ao celebrarmos esta memória, a Igreja nos convida a fazer progressos na fé. Como é importante crescer em fé. Neste maravilhoso dom que o Espírito Santo nos dá, esse dom que nos faz conhecer e amar mais profundamente o próprio Deus, a fé que nos dá a alegria de percebermos que só é possível realizar o anseio que o nosso coração tem de vida plena, de vida feliz, na comunhão de amor com Deus. E a fé nos garante esta comunhão. Porém, precisamos fazer progressos, precisamos trilhar este caminho de crescimento, de amadurecimento na fé. Suplicamos a intercessão de Santa Águeda, Virgem Mártir, para que o Espírito de Deus venha em socorro às nossas fraquezas, justamente porque, por diversas situações que enfrentamos na vida, na caminhada, muitas vezes fazemos a experiência de uma fé que pode entrar em crise, de uma fé que pode ser abalada, de uma fé que pode até mesmo se apagar do nosso coração, como uma chama que se apaga. Isso pode acontecer. Porém, nós que saboreamos a vida de Deus e sabemos como é bom crer, como é bom acreditar em Deus, como é bom viver na comunhão do seu amor, nós sabemos que, portanto, a fé é um dom que precisa ser alimentado em nossos corações. E daí a importância de nós pedirmos que o Espírito de Deus venha em socorro às nossas fraquezas e, apesar das dificuldades, das eventuais tribulações, que de fato possamos permanecer firmes na profissão de fé, que Jesus Cristo é o Filho de Deus
é nosso Senhor e Salvador. A liturgia da palavra do dia de hoje nos apresenta exatamente o que acontece no coração, na vida de pessoas que infelizmente não creem. No Evangelho, os concidadãos de Jesus, aqueles que moravam em Nazaré, ao ouvirem o ensinamento de Jesus na sinagoga, depois que a palavra de Deus foi proclamada, aquelas pessoas ficavam admiradas porque conviveram tanto com Jesus que não podiam acreditar em tamanha sabedoria. E por isso se perguntavam de onde recebeu ele tudo isso, como conseguiu tanta sabedoria. E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos, uma vez que nós convivemos com seus familiares, conhecemos seus familiares, e diante desta visão meramente terrena, infelizmente aquelas pessoas fecharam seus corações para o dom da fé. E não reconheceram em Jesus o Filho de Deus Salvador. Não reconheceram em Jesus o Messias Redentor. E por isso, logo em seguida, Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, porque olhavam com Jesus simplesmente com esse olhar terreno. Não foram capazes de perceber nele a manifestação de Deus. E ali, Jesus não pôde fazer milagre algum. Jesus admirou-se com a falta de fé deles. Porém, Jesus, ele não para diante daquela dificuldade. Continua percorrendo as estradas da Judéia, da Galileia, pregando a boa nova do reino de Deus, exatamente porque ele veio para salvar, ele veio para curar toda a cegueira espiritual, ele veio para despertar no coração das pessoas esta fé que salva, esta fé que redime, esta fé que abre o coração da gente para acolher a vida de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é lamentável esta incredulidade, é lamentável esta visão meramente humana em relação a Jesus. A falta de fé causa, infelizmente, muitos estragos, como nós vimos na primeira leitura. O rei Davi pede para os seus oficiais que fizessem um recenseamento, ou seja, que percorressem toda a região contando as pessoas. Depois que isso aconteceu, como nós ouvimos nesse trecho do segundo livro de Samuel, Davi foi tomado de remorso. Davi percebeu que fez coisa errada. Por quê? Não se tratava de um simples recenseamento. Não se tratava de simplesmente contar as pessoas. Mas, sendo ele um rei ungido do Senhor, Davi precisava sim ser um homem de fé, na certeza de que o verdadeiro rei de Israel era Deus. Ele era um administrador das coisas de Deus. Ele era um servidor do Senhor
sendo rei de Israel, tendo sim uma autoridade real, mas ele era um administrador, ele era um servidor de Deus. Ao fazer o recenseamento e contar as pessoas, Davi caía na tentação de se sentir o tal, de se sentir o soberano. Vejam como é que eu cuido do meu reino, como é que eu fiz o meu reino se expandir, como é que eu fiz o meu reino ter glória, esplendor, quantas pessoas, quantos exércitos. A tentação da vaidade, o orgulho, a prepotência, este foi o pecado de Davi. E por isso ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas a humildade de Davi, que ao reconhecer seu pecado, suplica o perdão do Senhor. Mas perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi como um grande insensato. Infelizmente, nós sabemos que o salário do pecado é a morte. O pecado sempre tem consequências funestas em nossas vidas. E mesmo suplicando o perdão e a misericórdia do Senhor, Davi sofre as consequências do seu pecado. O Senhor tem misericórdia. Porém, o mal que nós realizamos tem suas consequências em nossas vidas. E por isso, toda aquela praga que caiu sobre o povo de Israel, toda aquela peste. Tudo por quê, meus irmãos? Por esta falta da visão de fé. A fé que deveria dar a Davi a consciência de não ser o soberano de Israel, mesmo sendo rei, mas ser o rei a serviço de Deus. De não querer tomar o trono de Deus, mas ter a consciência que precisava caminhar no dia a dia, no serviço do seu reinado, porém realizando a vontade do Senhor. Isso só a fé nos garante. Santa Águeda, esta Virgem Marte, que foi questionada pelos seus torturadores a respeito da sua profissão de fé, mesmo diante, certamente, daquele medo de enfrentar a tortura, preferiu a morte do que negar a fé. Preferiu a morte do que negar a fé. Não é fácil lidar com esta realidade, mas é possível, na vida de quem conseguiu trilhar um caminho de amadurecimento na fé e, portanto, percebe que é preferível permanecer na comunhão de amor com Deus do que negar a fé, do que chegar a ponto de dizer: eu não conheço Deus, eu nunca ouvi falar de Deus. Mas essa fidelidade, essa perseverança só é possível no coração de quem crê. Vejam a importância da fé. Hoje, no mundo em que vivemos, na sociedade em que vivemos, meu Deus, como nós temos necessidade de pessoas maduras na fé. Pessoas que não ficam barganhando a sua fé, mas pessoas que têm a coragem, mesmo quando muitas vezes não pronunciam explicitamente que Jesus Cristo é o Senhor, com os lábios, mas sobretudo pronunciam e testemunham com a vida que Jesus Cristo é o Senhor, que o seu reino vale a pena ser vivido, que a sua palavra vale a pena ser testemunhada.
São as graças que nós pedimos a nosso Senhor, pela intercessão da Virgem Mártir Santa Águeda, que de fato possamos perseverar na fé, mas uma perseverança que nos leva ao amadurecimento. Pessoas maduras na fé, que fazem questão de viver a vida do reino de Deus e dizer com a vida que Jesus Cristo é o Senhor.